Jogos, um assunto que com toda certeza te interessa. Dentre os canais do YouTube que comentam sobre jogos, existe uma óbvia tendência em cobrir lançamentos e coisas famosas, com outros canais se especializando no nicho de jogos mais desconhecidos. Ainda assim, gerando um tópico bastante comentado e conhecido. Títulos que fazem parte desse segundo espectro costumam ser facilmente encontrados aqui e em outros cantos da internet, sendo que eu decidi ir além e buscar informações para uma terceira categoria, os jogos que realmente ninguém fala. E claro que não vou ser exatamente ninguém, mas vocês entenderam. Pega sua cerveja e as batatinhas e vamos conhecer esse mundo dos jogos obscuros. Acredito que boa parte do pessoal que cresceu com TV a cabo já deve ter esbarrado em algum programa do aventureiro Bear Grylls, que dava dicas de sobrevivência em ambientes selvagens, seja em florestas tropicais, montanhas geladas ou desertos ensolarados. E por mais que a tônica dos últimos anos seja descaracterizar a ideia, alegando que Grylls recebia ajuda, o que era avisado literalmente no começo do programa, eu acredito que Bear continua sendo um cara muito foda. Ninguém fazia as coisas que ele fazia. Produzido pelo Craven Studios e lançado em 2011 para as principais plataformas da época, Man vs Wild é um jogo baseado no programa, feito nitidamente com um orçamento limitado e apenas uma ideia na cabeça. O jogo conta com 5 fases baseadas em localidades reais onde Bear gravou seus programas, e a mecânica principal é cumprir objetivos dentro das fases, enquanto lida com situações de sobrevivência que eram mostradas no show, como montar uma lança para caçar animais e conseguir água limpa para se manter hidratado, enquanto escuta dicas do próprio Bear Grylls, que gravou sua voz para o game. Sendo de bem curta duração, com apenas 4 horas de gameplay direta, o jogo recebeu uma recepção bem mista, com baixas vendas e pouca visibilidade, seja por conta do projeto extremamente simples ou por conta da premissa bem específica, um jogo baseado em um programa de sobrevivência. Para jogar isso hoje em dia, o caminho mais fácil é um emulador de Xbox 360, que possui melhor compatibilidade com o jogo, além de gráficos mais interessantes, se comparado, por exemplo, com a versão de Nintendo Wii. Diretamente da época em que toda empresa queria lançar seu jogo estilo Resident Evil e Tomb Raider, temos esse jogo baseado no filme O Quinto Elemento, que é um filme de ficção científica misturando elementos futuristas com distopia e criaturas, trazendo Bruce Willis como um cara aparentemente normal e Mila Jovovich como uma criatura com superpoderes. E quem podia imaginar, né? Basicamente tudo que ela faz. Esse jogo é bem desconhecido, nunca vi ninguém falando sobre ele, com poucas pessoas dizendo que conheceram isso durante a infância, ou dizendo que não é tão bom e que é bem tedioso, sendo mais daqueles jogos de fase com movimento tanque que existiam aos montes na época, com exploração de ambientes, combate com armas e dificuldade em fazer o básico do básico de um jogo, se mover, pular, mudar o ângulo de câmera, possivelmente mais um shovelware da época para vender uma experiência que tivesse um pouco a ver com o filme, que fez muito sucesso, diga-se de passagem. Apesar de certa obscuridade, encontrei várias pessoas dizendo que tiveram contato com esse jogo quando eram criança, provavelmente por ser a era dos jogos em exploração 3D com controle tanque, então talvez a pessoa pegasse ali jogos mais conhecidos e acabava querendo mais, pegando esse jogo no pacote. Um fenômeno que marcou profundamente a cultura anime dos anos 2010 foi o grande número de produções do gênero ecchi, animes que traziam visuais mais eróticos e situações voltadas para fanservice, como personagens extremamente peitudas e aqueles ângulos de câmera que viram até meme. E nesse contexto que surge High School DxD,
publicado desde 2008, mas que ganhou muita popularidade quando o anime foi lançado. Aqui temos a história de Issei, que é morto em um encontro por um anjo caído, sendo revivido para servir a princesa demônio Rias Gremory e sua família, agindo como peão em uma batalha de submundo entre anjos e demônios, além do próprio confronto entre diferentes famílias de demônios, até eventualmente desenvolver poderes enormes derivados de seu amor por Rias e por outras mulheres que entregam o grupo, sendo um marco da cultura do anime da época, rendendo edits e waifus marcantes até hoje. Mesmo com o hiato do anime e o cancelamento do mangá, é interessante mencionar que no campo dos videogames essa mídia foi quase inexplorada, onde entra o jogo que mencionaremos hoje. Lançado apenas no Japão para o Nintendo 3DS, o jogo de DxD mistura elementos de visual novel e storytelling, onde na maior parte do tempo você lê, toma decisões e segue rotas na história, bem padrão desse tipo de jogo, cobrindo os primeiros arcos e tendo algumas animações bonitas e parte da mídia que conta a história, como já mencionados, anime, mangá e light novel. E apesar do sucesso todo, a mídia foi pouco explorada no contexto geral da obra, ficando relegada a um lançamento bem obscuro apenas para o Japão. E caso você queira jogar isso de forma oficial, você pode preparar o bolso, pois não existem cópias lá muito baratas para serem adquiridas. Voltando para o excelente tempo da Pixel Paradise, temos um jogo de PC que une duas coisas que talvez não tivessem relação: o universo de Chaves e de Warcraft. No começo dos anos 2000, diversos jogos independentes baseados na Turma do Menino do Barril foram lançados pelo desenvolvedor Cybergamba, parodiando títulos como Street Fighter na figura de Street Chaves, Super Mario World na figura de Super Mario World e no clássico que eu escolhi hoje, Warcraft. Madruga Craft é um RPG point and click que pega elementos clássicos de RPG medievais, como Daggerfall e Ragnarok, adaptando para uma trama que pega os personagens do seriado mexicano. Começamos com o seu Madruga e vamos recrutando outros personagens, cada um servindo a um propósito na party, como Healer e Invocador. Enquanto você clica no cenário, aprimora suas magias, evolui, etc., com o objetivo de recuperar o violão sagrado do seu Madruga. O que mais me impressiona nesse título é que como ele é bem desenvolvido e um conceito muito grande numa época em que jogos indies não recebiam 1/10 da atenção e do financiamento de hoje, sendo todo produzido por um cara só, com um Pentium branco e aquele monitor turbo, unindo duas ideias que aparentemente não teriam nenhuma relação. Isso. Em se tratando de um gênero que não recebe atenção há muitos anos, temos Desconhecido Uppers, lançado na época que a Marvelous ainda não tinha medo de fazer jogos relacionados a fanservice. Esse jogo ficou preso no PS Vita durante muitos anos, sendo considerado aqueles títulos que você praticamente tinha que comprar um Vita porque valia muito a pena jogar, até ser relançado para o PC depois em um relançamento bem underground. E pouco se fala sobre esse jogo, a ponto de sequer muitas pessoas souberem que ele tem lançamento para PC. Aqui você tem um beat'em up e o seu objetivo é simplesmente batalhar pelo domínio da ilha Last Resort, com algumas ambições bem japonesas, para dizer o mínimo. É um jogo carregado de fanservice. Acho que algo que marcou bastante esse título foi a presença da Daidoji e do Seran Kagura, que é basicamente o Jotaro com um peitão. Mas enfim, se você procura um beat'em up, eu acho que esse jogo vale muito a pena você visitar. Até porque ele foi pouco divulgado e ele tem uma premissa bem divertida e uma jogabilidade excelente, considerando que há muito tempo não se fazem bons beat'em ups. Aquele jogo que você simplesmente pega o personagem e sai por aí enfiando a porrada em todo mundo.